Hoje, hoje foi trágico. Hoje foi trágico para ele, porque para nós segue sendo maravilhoso. Sidônio, tamo junto, querido. Botou ele para falar hoje lá, numa sessão aí, que é fala de improviso, ao vivo, para assinar o projeto da isenção de imposto de renda, que é uma medida populista que ele está forçando a barra para tentar diminuir um pouco a rejeição que está em queda livre. Esse homem está sendo cada vez mais. A aprovação tem queda livre, a rejeição subindo. A única coisa que sobe nesse país é a rejeição a esse sujeito. A rejeição é esse homem. A única coisa que está subindo. Tem hoje, parece mais uma pesquisa. Eu vi ela, acho que foi nesse canal mesmo, que é totalmente de esquerda. Os caras dizem, infelizmente a rejeição parece que aumentou mais um pouco. Nem sei mais qual instituto de pesquisa, todos estão demonstrando isso. Então esse homem está forçando a barra para esse negócio da isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até 5 mil. E aí ele foi fazer essa fala. Eu não vi até o final, mas vi um bom pedaço. Ela é desastrosa. Ele trata o povo brasileiro como um bando de débil mental, como gente assim que precisa menos que um nenê, que uma criança. Coitadinhos. É de uma. Vamos assistir, porque é melhor. Vou assistir, que é bom demais. Bom demais ver esse cara cada vez. Sabe? Esse país, porque nesse país, nós, 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 não é nós, seu porra, é nós, nós. Um pouquinho de ito, pode até botar, muita gente põe, mas é demais, é nós. O português, o idioma desse sujeito, a fala dele, o domínio do idioma de um presidente que está exercendo o seu terceiro mandato, é um desastre esse homem. Nunca vou aceitar que alguém que está sendo presidente, já se fosse qualquer cargo público, deveria ser obrigado a ter um pouco de domínio do teu idioma. Mas esse cara está no terceiro mandato, ele não se dá o trabalho de se aperfeiçoar para inspirar as pessoas. E ele não tem o que dizer. A primeira parte, tu vai ver que esse homem não diz nada, tenta fazer piada, aquelas piadas merda que ele faz que não dão certo, que só para os puxa-saco riem, as piadas sem graça, um homem sem graça, uma cara de raiva. Olha a cara que ele está parado aí. Parou, se tu parar o frame, ele está sempre com uma cara nojenta e de raiva, porque aí pega a verdade do que ele é, o sentimento dele, cara rancoroso. Ele sabe que ninguém gosta dele. Ele sabe que a desaprovação dele é terrível. Então vamos assistir, tu vai ver que ele não diz nada. Porra, a gente vem assistindo vários chefes de Estado. Todo mundo é adulto, tem algo a dizer, se planejou, né? Tem início, meio e fim. Tu pode discordar da defesa, daquela ideia que aquela pessoa está colocando, mas ele tem algo a dizer. Esse sujeito não tem o que dizer nunca. É um infantiloide, é um cara que não tem condições. Ele está totalmente bidenizado, sendo que o Biden ainda era um cara que tinha fio da meada, tinha inteligência, tinha uma certa, né, um domínio do idioma inglês. Esse homem nada. Tudo nele piorou. Tudo, tudo, tudo nele piorou. Fala, ai, que saudade da dona Marisa. Fala. R$ 37. Não, que pulou já Ela tudo paga aí. por Não, não, mês não, 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 não. R$ Queremos no 305 início. de Queremos no imposto de início. Quero no renda. início. Quero no início. Falou Hugo Mota, né? Senhoras e senhores, Câmara. com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eita, aí que a gente gosta. Tá, que nem na ONU, já te cortaram o microfone antes. Tá certo, isso é o certo. Cortar o microfone, ó, o único que te segue aí, ó. Olha, O único cara que te eu segue. não vou ler a nominata porque
esse ano não tem eleição, então ninguém está precisando de voto. Os caras deram graças a Deus. Né? Começar cumprimentando o companheiro Alckmin, que tem tido uma capacidade de trabalho extraordinária para ajudar a gente a fazer as coisas. A cena do crime. Queria cumprimentar a companheira Grace Hoffmann, Crazy. que entra ele falou numa crazy. tarefa extremamente ele falou importante, crazy. que é entrar no segundo crazy. tempo. Para aí. Com a palavra, ele falou Mas crazy. eu queria começar cumprimentando o companheiro Alckmin, que tem tido ele falou crazy. uma capacidade de trabalho extraordinária para ajudar a gente a fazer as coisas. Queria cumprimentar a companheira Grace Hoffmann, que entra numa tarefa extremamente importante, que é entrar no segundo tempo e fazer o time golear os adversários. Nem sempre isso acontece. Qualquer bobagem. Qualquer bobagem. E queria cumprimentar o Haddad e a equipe dele, e o Ricorte e a equipe dele, por ter trabalhado e encontrado uma fórmula para que a gente faça um pouco mais de justiça nesse país. A justiça é uma coisa simples de falar, bobagem. E muitas vezes é difícil de fazer. Porque muitas vezes as pessoas que têm que fazer a justiça são as pessoas que têm interesses antagônicos àqueles que seriam o beneficiário da justiça. É por isso que nós estamos... É o sincericídio do bicho. É o sincericídio. Porque quem faz a justiça não tem que pensar no seu interesse. Justiça é justiça. Justiça é justiça. Né? Quem é responsável em tocar a justiça de um país não pode ter. Isso é um sincericídio terceirizado, né? Tu está falando. Será que é dos faraós que tu está falando? Hein? É de ti também, né? Olha o sincericídio, eu gosto de repetir. Porque... A justiça são as pessoas que têm interesses antagônicos àqueles que seriam o beneficiário da justiça. É por isso que nós estamos há tantos anos nesse país falando de justiça e ela demora muito para acontecer. Eu quero agradecer ao companheiro Hugo Mota, nosso novo e jovem presidente da Câmara. Quero agradecer aqui o nosso companheiro Alcolumbre, que está representado pelo Everton. Quero agradecer a cada deputado que está aqui, a cada senador, a cada ministro. Dizer para vocês que eu sempre digo que quando a gente manda um processo para o Congresso Nacional, um projeto de lei ou medida provisória, eu sempre digo que o Congresso passa a ser dono do projeto. E, portanto, ele tem o direito de fazer as mudanças que entenda necessário. Nesse caso, desse projeto, eu vou dizer para vocês o que eu espero. Eu espero que, se for para mudar para melhor, ótimo, para piorar, jamais. Esse é o lema que nós temos que adotar. Tô aplaudindo o quê, cara? Mas que bobagem é essa? Tô aplaudindo. O Sidônio aqui, coitado, Sidônio. Cara, esse cara está acabado já. Ele entrou já acabado. Que frase maravilhosa. Qual é a graça? Por que estão rindo e aplaudindo uma bobagem dessa? Uma bobagem dessa. Coisa tão singela. É uma coisa tão singela o que estamos fazendo. Ele sempre falou isso. Sabe, às vezes o volume parece grande porque são milhões de pessoas que vão ser beneficiárias. Esse é o pecado que nós pagamos e que os pobres pagam no país. Às vezes um pouquinho só para ele, como eles são muitos, dá um volume muito grande. Olha, um pouquinho só para... O jeito que ele vai... muitas vezes as coisas não... Olha o jeito que ele vai tratar o pobre, o povo, a massa. Quando a gente dá só um pouquinho para eles, é só um pouquinho que a gente dá para eles. Muitos ganhando bem pouquinho, né? Essa é a tua ideia, né? Quando muitos ganham bem pouquinho, aí isso é divisão, né? Isso é... Se faz porque se utiliza muito a palavra, gasta a palavra não sei das quantas e o pobre fica fora. Nesse caso aqui, eu queria que a imprensa, inclusive, entendesse uma coisa, já que vocês vão escrever muito a respeito, é que nós, primeiro, temos que acreditar naquilo que o companheiro Haddad falou. Esse é um projeto neutro.
Ah, Esse projeto não vai aumentar um centavo na carga tributária da União. Isso é importante vocês acreditarem, que não vai aumentar da um União, centavo não. na carga tributária. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros, vou repetir, nós estamos falando que 141 mil pessoas que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. É simples assim. É simples, é como se fosse dar um presente para uma criança. Calma, isso aí nós vamos ter que ouvir essa frase. Mas mais simples, o cabeça árida, desértica, cérebro desértico, mais simples é tu parar de gastar. Aí é mais simples. Tu e a tua primeira lama pararem de gastar o dinheiro das pessoas. Isso é bem mais simples. Se tu parar de gastar, se o teu desgoverno parar de gastar, já tá esse problema aí já está resolvido. Essa grana aí já tem. Entendeu? Só agora cobre 30. Tu vai gastar lá sei quantos bilhões num evento. Bilhões. Entendeu? O cérebro de miojo. Miojo lamen. Vou voltar aqui porque ele vai dizer uma frase que eu acho que é terrível. Vou ver. De pessoas não paguem imposto de renda. É simples assim. É simples, é como se fosse dar um presente para uma criança, Otto. Vai dar para uma criança, o povo. Não vai machucar ninguém. Dar um presente para uma criança. Olha como ele está tratando as pessoas. O povo. Como se fosse uma criança. É isso. Esse cara dá uma coisinha para eles calarem a boca. A gente dá uma coisinha para eles esquecerem o que estão falando de mim, para essa rejeição acabar. Dá uma coisinha, um presentinho de criança, dá um pirulito. Vamos dar um pirulito para eles. É isso que esse homem está falando. É ou não é? Como se fosse uma criança. Não vai deixar ninguém pobre. Não vai fazer com que os que contribuem deixem de comer a sua carne, deixem de comer a sua salada, deixem de comer o seu camarão, a sua lagosta, o seu filé mignon, mas vai permitir que o pobre possa comer um pouco de carne, seja músculo, seja filé mignon, não, seja, sabe, alcatre, seja músculo, seja filé mignon, não. Olha o que é isso, cara. Sincericídio, não sei não. Ele foi pensar que carne será que vai dar para comprar? Fazer com que os que contribuem deixem de comer a sua carne, deixem de comer a sua salada, deixem de comer o seu camarão, a sua lagosta, o seu filé mignon, mas vai permitir que o pobre possa comer um pouco de carne, seja músculo, seja filé mignon, não, seja, sabe, alcatre, seja contra filé, ou seja, um fígado, qualquer coisa. Ou seja, nós estamos permitindo que as pessoas que não tiverem essa oportunidade vão ter essa oportunidade a partir da decisão de vocês. Eu acho, companheira Dade, que quando você fala que é um projeto que está fazendo história hoje, ele vai fazer história mesmo o dia que você mandar esse projeto para eu sancionar. E a gente poder avisar o povo brasileiro, finalmente, o ano de 2027 e 2026 será o ano mais glorioso da vida de vocês, porque o Congresso Nacional... O ano de 2026 vai ser o ano mais glorioso, porque tu vai embora. Se não for antes, né? Tu pode fazer a glória para esse povo aí. Vai-te embora antes, rapaz. Mas 2026 vai ser glorioso porque tu vai embora. Chega de mentira, rapaz. Chega de mentira. Porque a Câmara reconheceram que era preciso beneficiar as pessoas que ganham menos. E eu vou aqui apenas para a imprensa registrar, eu vou fazer questão de dizer alguma coisa aqui. Veja o que nós estamos propondo. Um motorista que hoje ganha R$ 3.650, que paga por mês R$ 81 de imposto de renda, porque é descontado na fonte, em 2026, esse motorista vai pagar 0 de imposto de renda. E ele vai ter uma economia no ano de R$ 1.058.
50 de, centavos. de R$ 1.058. É praticamente a economia 1.000 centavos. Vai de novo, cara. Fala de novo. Fala de novo. E ele vai ter uma economia no ano de R$ 1.058. De R$ 1.058. Não sabe nada. Olha. A tributação de uma professora, hoje ela ganha R$ 4.867. Ela paga por mês R$ 305 de imposto de renda. Se pode A isso. partir do ano que vem, ela vai simplesmente pagar zero. Ela vai ter uma economia de R$ 3.970 por mês. Imagina. Por ano. Se fosse por mês, era melhor. O cara não sabe nada. Olha, de novo, mais uma gafe. É uma atrás da outra. Porque ele não sabe nada. Ele pega agora, ele não sabe o que ele está fazendo. Não sabe nada. Ele não tá, a cabeça dele está em outro lugar, cara. Em outro lugar. Ela paga por mês R$ 305 de imposto de renda. Que é uma vergonha. A partir do ano que vem, ela vai simplesmente pagar zero. Ela vai ter uma economia de R$ 3.970 por mês. Por ano. Se fosse por mês, era melhor. Por ano. A tributação de um profissional autônomo. Ele tem um rendimento de R$ 5.450. Hoje ele paga R$ 447 de imposto de renda. Ele vai pagar por mês, a partir de 2026, ao invés de 447, R$ 180. Ele vai ter uma economia de R$ 3.202. E a tributação de uma enfermeira, que é R$ 6.260, e ela paga R$ 670 de imposto de renda, ela vai ter que pagar R$ 530, vai ter uma economia por ano de R$ 1.822. É isso que nós estamos fazendo. É isso que a gente estamos pedindo aos brasileiros que ganham mais, pessoas que vivem de dividendos, que nunca pagaram imposto de renda, pessoa que ganha milhões e milhões e que muitas vezes encontra um jeito de não pagar imposto de renda. Nós estamos dizendo para eles, gente, ganha milhões e milhões. Vamos elevar o patamar de vida do povo brasileiro. Vamos dar uma chance aos que não comem comer. Que cara hipócrita. Vamos dar uma chance aos que não estudam estudar. Vamos dar uma chance àqueles que não têm o direito de rir e voltarem a rir. Vamos dar uma chance para aqueles que não têm o direito de ser feliz, voltarem a ser feliz. Ele achou, na cabeça dele, ele achou, vamos dar uma chance para, vamos dar uma chance para, na cabeça dele ele tem que repetir, vamos dar uma chance, é o modelo desse homem. Assim que ele vai preenchendo o tempo. Ele vai preenchendo o tempo, agora repetindo 1000 vezes com a mesma coisa. Vamos dar uma chance àqueles que não têm o direito de rir e voltarem a rir. Vamos dar uma chance para aqueles que não têm o direito de ser feliz, voltarem a ser feliz. E vamos dar uma chance todo esse dinheiro, para aqueles que não acreditam na política, voltar a acreditar. Vamos, por causa disso. Com esse gesto, dá um grande sinal para a sociedade brasileira de que vale mais a pena ser democrático do que ser negacionista. É isso que está em jogo nesse país, nesse instante. É isso que a gente fazer com que a sociedade brasileira volte a acreditar nas pessoas que eles elegeram, seja para presidente da República, seja para senador, seja para deputado. Vai se perder. E é esse gesto que eu peço para vocês. Eu não estou pedindo nada demais. Eu estou pedindo que vocês compreendam que chegou a hora de vocês participarem da confecção da história brasileira. A história de que o povo vai se lembrar. Um dia alguém cuidou de nós. Por isso, um dia alguém cuidou de nós. Meus parabéns. Agora a bola sai do Palácio do Planalto e a bola vai para o Congresso Nacional. E eu tenho certeza, Hugo, que você que é o médico não vai dar um diagnóstico errado para o povo que está doente e está precisando de melhorar. Um abraço, gente. Obrigado. A imprensa daqui a pouco vai ter contato com os técnicos. Vai pro raio. Meu Deus do céu. É muito ruim esse homem. Valeu, Sidônia, mais uma vez. Estamos te devendo, hein, cara? Estamos te devendo bastante já.